Preto, obrigado aí pela... Pode ficar aí, professor, por favor. Professor Francisco, por gentileza. Gostaria de abrir aí para a sessão de perguntas. Posso falar sem o microfone? Todo mundo deixa gravar. Tanto na fala do Francisco quanto na fala do Prieto, se colocou bem a questão da contextualização. Eu queria pontuar duas experiências, tanto no caso da internacionalização, como no caso da aproximação da graduação, da pós-graduação, que eu acho importante. No caso da internacionalização, você falou bastante da questão da USP rever o currículo para o aluno ir para fora. Eu tive experiência recentemente na tentativa de mandar a minha filha, em particular, que faz veterinária na FZEA, e interagir com dois alunos da informática biomédica que também estavam querendo sair. E uma característica interessante que eu vi nos cursos escolhidos, que eles escolheram, as três pessoas escolheram mais de um curso na hora de analisar, é que os três cursos, né, pediam para os alunos se inscreverem em disciplinas básicas. Tipicamente, disciplinas que os alunos já tinham cursados aqui no Brasil. Isso aconteceu com dois alunos da IBM e com a minha filha. A minha filha acabou desistindo, inclusive, por causa disso. Porque ela teria que... Ela pediu na Austrália, na Inglaterra, ela estava vendo na Austrália, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nas três universidades que ela viu, o currículo, a universidade indicava para ela fazer disciplinas que eram do ciclo básico. E não deixava, por exemplo, ela escolher. Ela queria fazer algumas disciplinas de clínica e não deixava, né? Quer dizer, que aí esse discurso, né, tem um contexto externo aí que não entrou, né, no que você falou, né? E só para completar uma outra contextualização, achei legal esse negócio de você jogar fora os slides. Se eu fizer isso, eu não dou aula na semana seguinte, que eu dou 17 horas por semana. Eu não consigo fazer isso. Eu revejo, mas eu não jogo. Eu achei isso daí valente pra caramba. E aí, entrando inclusive no que você estava falando, contextualizando a questão da flexibilização do currículo, a gente está sempre pensando nisso, a gente discute bastante isso na COC, em várias instâncias, com várias coordenações que eu já participei lá. E tem uma coisa que me deixa preocupado, é que aqui, dentro da USP, né, nós temos dois patrões, na verdade, né? Nós temos o patrão, que é a reitoria, com questões educacionais, e nós temos a CAPES, tá? Que faz com que todo o nosso ambiente de pesquisa, o nosso ambiente de trabalho aqui, tenha parâmetros bastante rígidos na hora de a gente indicar um aluno para ele progredir, para ele ser o egresso. Para a CAPES, por exemplo, o professor ele está treinando sempre, na hora que ele está dando o seu curso, na hora que ele está numa pós-graduação, etc., ele está treinando futuros pesquisadores com tais e tais características que são pouco flexíveis, muito pouco flexíveis. Existe um engessamento na exigência, inclusive, por exemplo, eu vejo nas comissões de pós-graduação que a gente participa, ou nas pós-graduações que a gente está vinculado, que existe pouca flexibilidade na hora de você conversar com o aluno, na hora de você fazer seu curso. Então, essa história que você estava falando aí da nota, né? De você ter um aluno 5, um aluno 4,5, um aluno... Para a CAPES, isso é um aluno indesejável na hora que ele se formou. Se ele tem uma média mais ou menos por aí. Se ele teve alguma experiência externa, de estágio e voltou, isso pode prejudicar a continuidade dele da pós-graduação. Então, eu estou dando esses dois contextos que eu acho que são dificuldades. São dois contextos externos ao nosso dia a dia da USP como professor, como seguindo, né, várias regras e ideias que a gente tem que ter como professor da USP. Que eu acho que a última coisa que na USP se tem são zonas de conforto, mas
como professor, como pesquisador, a última coisa que você tem aqui é a zona de conforto. Então, eu queria discutir esses dois contextos, tanto no caso da internacionalização, como no caso da integração, graduação, pós-graduação, que eu vejo duas coisas que geram dificuldade. Sobre a aceitação no exterior para fazer as disciplinas. Bom, isso realmente é uma coisa que ocorreu no curso de medicina também, isso ocorreu principalmente em relação aos Estados Unidos. O programa Ciências Sem Fronteiras, lógico, né? O programa Ciências Sem Fronteiras, ele é um programa que foi, eu julgo uma iniciativa muito boa, mas ele está amadurecendo aí. Essa questão, ela é melhor trabalhada, mesmo fora do contexto do duplo diploma, no contexto do convênio, né? Nós temos um convênio para o curso de medicina com a Universidade de Tübingen, onde essas coisas estão definidas. Então, é um convênio de dupla mão, nós recebemos 2 por ano e podemos mandar até 2 por ano. Nós estamos recebendo os 2 por ano, só que nós não estamos mandando porque o pessoal não tem interesse em ir por causa do alemão. É o curso de medicina, as atividades focadas são atividades clínicas, né? Então o pessoal de lá vem para cá para fazer internato, o pessoal daqui iria para lá para fazer internato. Só que, veja bem, então o que eu exijo que o cara que venha para cá fazer internato tenha feito lá? Eu exijo que ele tenha feito as áreas clínicas e as áreas básicas, eu tenho que olhar o currículo, e o cara tem que falar português, porque ele vai para o ambulatório, atender paciente brasileiro, se ele for falar em alemão, ele não vai fazer. Tá? E o que o meu aluno tem que fazer lá? Ele tem que ter feito a base, ele tem que falar alemão, porque ele vai atender paciente alemão. Tá? Então, aí é uma questão assim, ela realmente fica restrito a situações específicas. Agora, veja bem, por causa dessa situação, se eu for receber um aluno aqui para fazer a disciplina de bioquímica, ele não precisa falar português, nem fisiologia, nem anatomia, que ele vai se virar. Agora, se ele for atender paciente no meu ambulatório, aí ele tem que falar português, não tem jeito, porque você não tem como falar assim, ó, vou botar um tradutor aqui para você interagir com a minha paciente, não tem jeito. Então, algumas coisas da área clínica, elas, assim, de aplicação, eu digo especificamente para essas coisas que têm aplicação e que tenha a relação pessoal importante, e essa relação não seja com o professor, seja com pessoas do país e da comunidade. Bom, aí a língua é um fator sine qua non e o pré-requisito também. Tá? O que acontece em alguns cursos, como medicina nos Estados Unidos, não é assim na Alemanha, mas é nos Estados Unidos, é que medicina nos Estados Unidos não é um curso de graduação. Viu? Então, não adianta o cara chegar lá e o cara que terminou o colegial aqui e querer fazer uma disciplina de medicina na Harvard. Ele precisava ter o college antes. Não vai fazer. Tá? Então, porque não é um curso de graduação. Então, essa é a diferença. Então, você tem que ver do que você está tratando. Tá? Por isso, esse melhor aproveitamento, ele se dá quando você estabelece os convênios. Porque aí, se você faz o convênio com a instituição, você estabelece os parâmetros e as etapas onde você pode mandar e pode receber. O programa da USP, ele já é um programa que ele é limitado para instituições com as quais a USP tem algum tipo de convênio. Tá? Então, aí normalmente nesse processo de convênio, tá, estão estabelecidos os parâmetros, o que pode, o que não pode, respeitado esse processo de legislação todo. Veja bem, mas isso é um grande limitante quando você quer trabalhar, porque o convênio, ele mesmo que ele não é para duplo diploma, aí as coisas têm uma finalidade muito específica. Mas, eventualmente, em algumas profissões, você não precisaria a saída da pessoa não precisaria ser necessariamente para adquirir habilidades específicas para aquela área.
Eventualmente, no processo de formação geral, tá? Isso poderia ser muito útil. Então, essa é a questão. Não, isso existe realmente, tá? Mas a forma da gente lidar com essa questão, se a gente quer uma coisa mais focada, a gente precisa trabalhar com os convênios para estabelecer os parâmetros, né? O Ciências Sem Fronteiras ele é mediado por empresas, tá? Então, aí não há uma relação direta entre a universidade que recebe e a Universidade de São Paulo, ou qualquer universidade brasileira. Tem uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa está surgindo também, que faz essa alocação. Então, ela vai chegar lá na Cornell, por exemplo, e vai falar assim, um aluno vindo do Brasil, ele pode matricular em quê? Nisso, tá? E eu cobro isso, né? E o Ciências Sem Fronteiras paga. Então, é baseado nesse tipo de coisa, não há uma relação estabelecida entre as duas instituições, né? Para pesquisa, aí a gente já não tem essa limitação, porque pesquisa, nós temos conseguido mandar os nossos estudantes que não vão cursar disciplinas, mas que vão desenvolver projetos para diversas áreas. Aí não há problema, né? Então, aí a solução para nós, para o curso de IBM, se ele quiser que os alunos façam atividades mais relacionadas à aplicação, ele precisaria contactar ou buscar as instituições e fazer os convênios. Na Faculdade de Medicina, isso é feito assim. Quem cuida disso é a Comissão de Relações Internacionais, mas todos os convênios que a gente tem, direto, Faculdade de Medicina, outra universidade no exterior, ela é mediada por um professor. Tá? Então, um professor, por exemplo, você tem uma universidade nos Estados Unidos que desenvolve uma coisa que você acha que é interessante, você fica como um mediador. Então, os nossos pré-requisitos são assim: se tiver um professor interessado em fazer a mediação, uma instituição identificada, a Comissão de Relações Internacionais organiza o processo. O processo é relativamente simples, tá? E ele é mediado normalmente por um professor. Então, todos esses que a gente tem estabelecidos são basicamente para o curso de medicina, mas eles são mediados por um professor. O da Yale é o Benedito, o de Tübingen é o Colli, o de Salamanca é o Norberto. Então, assim, existe um professor que é o mediador. Aí o aluno que quer fazer a atividade, ele normalmente procura esse professor e fala assim: professor, eu quero ir para essa unidade. O que tem lá que eu posso fazer? O professor que cuidou do convênio, ele é uma espécie de tutor no processo. Não, eu gostaria de fazer uma coisa que não está prevista aqui. Ele faz o contato com o professor de lá, que é a contrapartida, e tenta verificar se é possível ou não. Nesses convênios bilaterais, a gente tem essa figura, o professor que é o mediador, um aqui e um lá, né, que faz esse processo. Aí é possível, né, na de Tübingen ou Yale, esses lugares, Salamanca, esses lugares a gente consegue mandar para praticamente todas as áreas, né? Tanto alunos quanto residentes, pós-graduandos, normalmente eles. Mas tem essa limitação quando ele é baseado no Ciências Sem Fronteiras. E a gente tem pouca possibilidade de intervenção. Vou falar uma coisa sem graça. É a minha visão. O que está essa correria de internacionalização? O ranking, a USP está perdendo aonde? Correr. E quando a gente corre, acontece isso, está acontecendo. Tudo capenga, o aluno reclama, as cartas chegam na última hora, tem que correr atrás de uma. Lamentavelmente, nós estamos pagando aqui. Nós estamos ruim em internacionalização, nós estamos perdendo ponto, porque no nosso ranking nós somos mal avaliados no quesito tal. Aí a gente está correndo atrás. Essa que é a grande verdade. Agora, no seu contexto CAPES. Quem é a CAPES? Nós somos a CAPES. A CAPES é constituída por um corpo de docentes que se dedicam a CAPES. Então não adianta dizer que nós somos mandados por pessoas que é a CAPES. A CAPES somos nós. A grande verdade é o seguinte: o processo de conversa com a gestão CAPES é muito lenta, é muito morosa. E o nosso par que está na CAPES, ele esqueceu aquilo que ele vivenciou quando ele estava aqui. Esse que é o grande problema. Então, o que nós temos que fazer? Nos aproximar aos comitês de avaliação da CAPES, nos aproximar à diretoria da CAPES e dizer: vocês estão esquecendo a realidade.
Nós não estamos formando a toque de caixa doutor. Nós precisamos rever algumas coisas. A meta de formar não sei quantos mil doutores foi atingida já. Mas será que nós estamos formando um bom doutor hoje? A gente está vendo um monte de concurso que a gente abre e não aprova ninguém. A pessoa é um excelente pesquisador naquilo que ele desenvolveu a pesquisa. Mas ele vai fazer uma prova escrita, ele não consegue tirar 7. Quantos concursos na filosofia nós abrimos e não aprovamos ninguém? Na química foi repetido. Teve o concurso último de bioquímica, foi 3 vezes que teve que abrir o concurso para contratar um professor. Porque chega na hora da prova escrita, não consegue tirar 7. Então, será que nós estamos fazendo o nosso papel bem? Por isso que eu digo, nós CAPES, nós precisamos rever. Mas você está perfeitamente correto. Hoje, o balizamento para a administração CAPES é um, e nós temos que lidar na graduação com outro balizamento. Você está correto na tua colocação. Eu gostei muito dos pontos que vocês colocaram. Eu só queria fazer algumas observações. Eu achei particularmente interessante essa ideia da flexibilidade de fazer disciplinas em outros institutos, né? E eu acho que isso seria muito importante para o nosso curso em particular, né? Não só nas obrigatórias, que a gente tem várias disciplinas em outros cursos que poderiam ser feitos, mas também nas optativas. A gente podia dar um pouco mais de flexibilidade para o aluno e não engessar no currículo único. Então, por que não ter um informática biomédico que tem um pouco de visão de administração ou de biologia animal e assim por diante, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem vivenciado, porque, por exemplo, a gente, lá na COC, de vez em quando, fica sabendo que, por exemplo, na administração, o aluno tentou fazer uma disciplina de empreendedorismo, que seria ótima para ele, que é abrir uma empresa, etc., mas é barrado. Então, seria uma coisa muito fácil de fazer, se viesse de cima, e permitir essa flexibilidade. Então, acho que isso seria muito importante para o nosso curso. E agora, a USP ela não trata assim. Ela não gosta, parece que, dessa flexibilidade de fazer disciplina. Então, a gente fala de fazer disciplina no exterior e aceitar 50% de conteúdo, menos de 50%, carga horária diferente, só que a gente vai fazer a disciplina ali na outra instituição, que é da mesma USP, não aceita. Ou, por que não? Por que agora a gente está falando disso? Nunca falou, por exemplo, de fazer disciplina na Unicamp, na Unesp? A gente não aceita. A USP é muito refratária a isso. Infelizmente, é isso. E, infelizmente, a gente está pautando a questão por coisas não controladas, né? Então, por exemplo, esse Ciência Sem Fronteira, a ideia é ótima, mas a maneira como foi implementada é uma piada, sem nenhum planejamento, uma visão totalmente política, que eles falaram, vamos fazer isso, aí criaram um monte de vaga, a gente teve que correr atrás dos alunos, os prazos em cima da hora. Na primeira versão, as universidades lá, eles relacionaram algumas universidades e lá fora não avisaram essas universidades, mandaram aluno para fora sem condição nenhuma de língua, etc. E achando que só porque está fora é ótimo. Quer dizer, a gente fazer na Unicamp não está bom, mas fazer uma disciplina lá fora, que não sei, só porque é fora, é bom. Que história é essa, né? E então, eu acho que é muito isso pautado pela essa dinâmica de tudo correndo e uma visão política, que aqui na USP, infelizmente, tem muito, né? Então, você pega, por exemplo, esse exemplo desse programa de tutoria, que foi um ótimo programa, mas os caras, em cima da hora, eles mandaram, lançaram esse programa, foram divulgar as notas em maio. Se era para tutoria, para a gente acompanhar os alunos no primeiro semestre, como que a gente foi acompanhar o aluno quando saiu, tinha um mês para acompanhar o aluno, né? Então, infelizmente, a coisa não tem planejamento. Por que não deixaram para o ano que vem, né? Mas é uma questão política e sem planejamento. E eu acho que muito das questões que vocês abordaram
cai nessa questão do planejamento. Acho que essas ideias são ótimas, da flexibilidade, de quebrar pré-requisitos, etc. Mas, infelizmente, do ponto de vista de cima para baixo, não é fácil. Porque a USP está aqui há 80 anos, e por que essas questões que não foram resolvidas ainda? Eu sei que a gente tem que estar trabalhando em cima, né? Mas a questão que eu falo é o seguinte, acho que a gente tem que fazer, eu não estou querendo só dar problemas aqui, vou também falar um pouco das soluções. Eu acho que a solução tem que ser um pouco de baixo para cima. Então, acho que é muito importante essas questões serem tratadas pelos cursos, né? E eu acho que a COC, ela tem que olhar bem isso acho que não tem que ser como imposição, essas questões, e sim como balizamento para ver o que a gente vai seguir, né? Mas eu penso dessa forma, tá? Eu acho que falta muito planejamento aqui. Eu acho que a gente tenta, tem comissões, etc., que estão discutindo, mas é aquela coisa da roda viva. Você tem várias coisas acontecendo, vários programas juntos, os programas não consolidam. Então, essa é a minha crítica. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar de baixo para cima para tentar resolver esses problemas. Só um adendo, eu acho que se os coordenadores conversarem, identificou tal disciplina, o coordenador conversa com o coordenador, olha, quando eu for oferecer essa disciplina, já deixa 5 vagas reservadas para os meus alunos. E vice-versa, você não chega só pedindo, ofereça em troca alguma disciplina para fazer aquela coisa de barganha. Então eu ofereço 5 vagas aqui, você oferece 5 vagas ali, a outra unidade oferece 5 vagas ali. E se os coordenadores se aproximarem, a gente consegue concretizar algumas coisas que não seriam concretizáveis, porque o aluno chega e pede uma coisa, os coordenadores conversam e já fazem uma pré-negociação, é totalmente diferente. Mas tem que ter esse contato, tem que ter essa vontade e já deixar planejado isso. Olha, vamos flexibilizar, vamos. Então vamos identificar um conjunto de disciplina que interessa para o meu curso lá na biologia, vamos ver quantas interessam lá na FEA, quantos interessam na química, assim sucessivamente, e fazer já essa conversa prévia e deixar tudo costurado. Quando está previamente conversado, tudo funciona. Quando é feito na correria, lamentavelmente, os primeiros alunos vão pegar o negócio, tudo se ajeitando. Vamos ver o problema que aparece e nós vamos correr atrás para resolver. Lamentavelmente, a USP trabalha muito dessa maneira. Vamos lançar, depois nós vamos ver o que aparece aí. Esses aspectos que você colocou, eu acho que é isso mesmo. Tem que ter um envolvimento dos docentes, porque quem acaba aceitando ou não um aluno na unidade para fazer uma disciplina optativa ou extracurricular é um pouco diferente, né? Se o aluno chega pedindo, se a sua disciplina ela é considerada optativa para o curso tal, normalmente você oferece tantas vagas. É assim que a gente funciona, né? Então você negocia, tipo assim, você chega lá e fala assim, olha, eu queria que a disciplina de bioquímica do curso de medicina fosse optativa para o curso de IBM. Normalmente você negocia e o cara destina algumas vagas, né? 4, 5, 10, quanto tiver. Mas existe também a questão aí de cursar como extracurricular. O extracurricular, a maioria dos professores, pelo menos na medicina, acaba não aceitando. Porque o cara fala assim, bom, o cara quer fazer essa disciplina, mas para que ele vai fazer isso? Eu já estou com a minha turma lotada. Mas assim, nós não aceitamos também. Então, essa questão, eu entendo, quando o cara quer fazer o curso de empreendedorismo, ele não está na tua estrutura curricular como optativo, ele não foi negociado como optativo, e o cara faz o pedido como extracurricular, a tendência do professor é nem avaliar. Tá? Mas não, eu tenho minha turma completa e ele escreve lá assim, indeferido por não ter vaga. Né? Mas às vezes é uma disciplina teórica, às vezes é uma disciplina que comportaria mais gente. Obviamente que se for uma disciplina de laboratório, ele deve ter um número planejado. Mas aí é isso que o Pietro falou, se a gente conseguir identificar o mesmo, normalmente quem traz isso são os alunos, eles gostariam de fazer tal coisa, tem um pessoal da medicina que gostaria de fazer a disciplina de linguagem brasileira de sinais. Os professores da medicina jamais se preocuparam com esse negócio. Né? Não sei porquê, mas ninguém se preocupou com isso. Então, o pessoal do PET Medicina
veio conversar sobre isso, e aí a comissão coordenadora de curso conversou com a professora que é lá da Filô, que ministra esse tipo de coisa, e ela falou assim, não, eu abro uma turma. Vocês querem, eu abro uma turma. Então, coloca-se como optativo no curso de medicina, ela abre uma turma. A partir do momento que colocou como optativo, aquilo vira carga horária oficial da professora, é carga horária, ela registra no sistema Júpiter. Tá? Assim, pode falar assim, isso não aumenta salário, não diminui salário, mas registra o trabalho. E é uma coisa assim, a priori, se fosse diferente, levasse para a diretoria da medicina a necessidade de contratar um professor de Libras, pode esquecer. Tá? Isso jamais entraria na prioridade. Mas, então, essa questão é possível, mas a gente precisa ter um pouco de abertura e vontade de negociar esse tipo de coisa. Porque a partir do momento que ela vira uma optativa, ou você destina um número de vagas, aí fica mais fácil esse tipo de interação. A extracurricular, nós temos muita dificuldade mesmo, porque a maioria dos professores tende a nem analisar direito aquilo. Né? Porque fala assim, eu tenho uma disciplina obrigatória de ginecologia e obstetrícia lá no curso de medicina. Bom, não vou aceitar aluno extracurricular de lugar nenhum, isso aqui é feito para formar médico. Né? Mas, eventualmente, pelo menos a parte teórica, ela poderia ser feita por outras pessoas de outros cursos. Lógico, a parte prática não, mas, eventualmente, a parte teórica. Né? Aí precisaria ver se esse tipo de coisa tem ou não reconhecimento nos outros cursos. Então, é possível negociar, eu acho que nós temos instrumentos para fazer esse tipo de coisa, mas é preciso negociação. Né? Especificamente a isso. Rapidinho, eu só queria fazer uma provocação em relação à flexibilização. Toda disciplina, né, para o aluno ser aprovado, ele tem que ter nota 5, maior ou igual a 5, e 70% de presença. Por que não 50%? Ou por que não abolir a presença? O foco não é a aquisição do conhecimento? Eu acho que a gente tinha que ser mais flexível também em relação a isso. Tem uma proposta que foi levada ao Conselho de Graduação, talvez até antes do Pietro entrar, pelo Milton, que era o presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de Medicina de São Paulo, que ele propunha uma nova sistemática nessa questão do controle de frequência ou da necessidade de frequência. Ele propunha dividir, isso é muito focado em medicina, mas eu acho que cabe para os outros todos, em 3 grandes grupos de atividades. Atividades teóricas, tá? As quais você cobraria ou avaliaria mais do que cobraria presença, então presença livre para atividade teórica. Atividade prática, onde você faz práticas de laboratório, que ele entendia que eventualmente isso poderia não ser substituível por um ensino, por estudo. Então essa aí manteria os 70% de presença, porque é uma atividade prática de laboratório. E ele propunha que um outro tipo de atividade que ocorre muito em medicina, e talvez em odonto ou nessas profissões da saúde, que são as chamadas atividades de responsabilidade, que é assim, por exemplo, atendimento de paciente. Então, no 5º e 6º ano de medicina, você tem lá o período da manhã, por exemplo, agora tem 2 salas no ambulatório destinadas para aluno fazer atendimento sob supervisão. Então, tem pessoas agendadas ali para serem atendidas por alunos. Se o aluno não estiver lá, não tem quem atende. Tá? Então, essas atividades de responsabilidade, a proposta é que tenha que ter presença obrigatória em 100%. Tá? Então, hoje, a gente já colocou no nosso regimento do internato que você não pode ter falta nenhuma, porque é como se você fosse o profissional e tem... E é a mesma coisa, por exemplo, para o odonto. Vai o paciente lá para ser tratado pelo aluno, se o aluno não estiver lá, quem vai tratar o paciente? O cara pegou o ônibus, desmarcou a sua atividade. Então, essas atividades que são chamadas atividades de responsabilidade, que em vários cursos isso existe e tem um trabalho por trás disso, um compromisso com a sociedade, essas aí a presença seria obrigatória em 100%. Aquelas que são atividades práticas que não podem ser substituídas ou por um autoestudo, elas teriam a presença do jeito que é hoje. E aquelas que são exclusivamente teóricas, o conhecimento seria avaliado, mas a presença não seria exigida em nenhum ponto. Tá? Vai quem quer, mas todo mundo tem que demonstrar conhecimento no final. Essa era a proposta que ele tinha feito lá. Para áreas de saúde, isso parece
muito razoável. Tá? Isso parece muito razoável para a área de saúde. Agora para as outras não. Para a área exata, especialmente os cursos de química, que 50%, 60% são disciplinas experimentais, eu acredito que a frequência é essencial. Agora, a 4ª Universidade Paulista vem aí, a Univesp. Aí nós temos curso à distância. Enquanto a gente tem uma estrutura de um curso presencial, eu acredito que a gente tem que ter o controle de frequência. Agora, eu tenho que concordar contigo que a flexibilização também poderia ser vista nesse aspecto. Por que não refletir sobre isto? Levando em consideração as características de cada disciplina. Porque nós temos muito aluno que é autodidata. Aliás, a presença dele na sala de aula estraga ele. Porque, às vezes, ele fica até mais confuso que existir aquela aula. Tem um aluno que ele não precisa... Não há necessidade. Não há necessidade. Então, por que não considerar essas particularidades de cada um? Bom, eu vou mudar um pouco o foco, mas não muito. Eu queria aproveitar o que foi colocado até pelo Francisco. Eu acho, desde que a gente começou a discutir o curso, que o papel da Faculdade de Medicina, principal na formação dos alunos, é fornecer a formação aplicada. Quer dizer, eu não vejo o que a Faculdade de Medicina está fazendo nesse curso se ela não for capaz de suprir esse espaço para a formação aplicada, que eu acho que é um diferencial importante no perfil do profissional que a gente quer formar. Hoje nós temos uma condição, se a gente olhar, quando eu falo de Faculdade de Medicina, eu não estou falando só da faculdade, eu estou falando de todo o complexo de serviços que a faculdade gerencia. Se nós olharmos hoje a faculdade junto com o Hospital das Clínicas e com a fundação do hospital, a FAEPA, que é uma organização social de saúde e que coordena, e vai coordenar um 3º hospital estadual agora, nós temos campo de aplicação para a área de informática biomédica para abrigar formação prática de todos os alunos do curso, na minha opinião. Tá? Eu até fiz uma colinha aqui. Ó. Nós temos hoje, nesse complexo de saúde que a gente chama, nós temos 9 núcleos de saúde da família, 2 centros de saúde escola, o Hospital Estadual de Ribeirão, o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, está entrando o Hospital Estadual de Serrana, nós temos o próprio HC, aqui é a unidade de emergência, o Centro de Reabilitação, que está ligado ao HC, nós temos o Centro Integrado de Reabilitação, o CIR, que é lá com o Hospital Estadual, e nós temos um estágio rural em Cássia dos Coqueiros. Todas essas unidades hoje estão ligadas, ou por fibra ótica, ou por rádio, ou através da rede Intragov, que é a rede do governo, com conectividade de pelo menos 4 megabits por segundo, que é o que a gente tem hoje em Cássia. Então a gente consegue fazer videoconferência, webconferência em qualquer lugar. Todos esses locais têm um grupo de informática cuidando, né? O grosso desse pessoal é contratado pela fundação do hospital. Então hoje, se nós olharmos a fundação do hospital, nós temos lá um corpo de pelo menos 35 pessoas de informática desenvolvendo sistemas de informação que são utilizados nesse complexo, e todos esses profissionais poderiam estar envolvidos na formação prática dos alunos. Então, eu estou colocando isso porque eu acho que a gente tem um lado da formação desses alunos que segue o que o Francisco falou. Quer dizer, essa ideia de você colocar o aluno desenvolvendo uma atividade que ele seja responsável para produzir alguma coisa ligada a um contexto de prestação de serviço, na medicina a gente consegue fazer isso dentro desse complexo com esses alunos, né? E eu acho que isso é uma coisa que hoje a gente não tem, porque a grade, a estrutura do curso não permite. Então, tem duas coisas que eu queria comentar, aproveitar a presença do Francisco, né, do Pietro e da Coque aqui, né? Uma é em relação ao estágio, né, os estágios regulares e complementares. A maneira como isso tramita hoje é muito complicada, é muito burocrática e dificulta muito a questão da inserção dos alunos nesse espaço. Porque isso vai via Faculdade de Filosofia, eles entram como alunos que estão fazendo um estágio fora da USP, e isso cria uma burocracia muito grande também dentro do hospital, de todo esse complexo. A gente tem tentado quebrar isso, mas é sempre muito complicado. Então, eu gostaria de colocar aqui, aproveitando a presença, né, dos presidentes da CGES e da COC,
que eu acho que estágio dos nossos alunos dentro desse complexo deveria ser visto de uma forma diferente. Nós deveríamos ter uma forma de tramitação disso que fosse mais ágil, que ficasse mais sob responsabilidade da Faculdade de Medicina, da CG da Faculdade de Medicina, que já cuida disso para todos os alunos dos outros cursos da medicina. E é uma coisa direta, porque o próprio hospital, e no contexto agora mais amplo, o próprio complexo, ele é criado e é visto como um centro de formação para estágio de alunos dos cursos da medicina. Então, assim, eu acho que seria muito importante se a gente tivesse uma diferenciação entre o que é estágio feito em empresas, indústrias, fora do contexto da Faculdade de Medicina, e quando o aluno quer fazer um estágio lá no Centro de Informática do HC, ou no Hospital Estadual, ou se ele quiser ir lá para a Américo Brasiliense. Então, isso é um ponto que eu acho que valeria a pena discutir, porque isso impacta na nossa capacidade de gerenciar, de tratar. É uma burocracia muito grande, a gente demora de 3 a 4 meses para ter esse estágio aprovado para os alunos começarem a fazer o estágio. Isso é um ponto. Eu estou falando isso porque eu estou diretamente envolvido com isso lá dentro do hospital. Outro ponto é que eu acho, nesse contexto de formação prática, a gente poderia melhorar muito o que a gente tem hoje já, sem grandes modificações, se a gente mudasse um pouco a característica de algumas disciplinas. Então, eu acho, por exemplo, que Introdução à Informática Biomédica é uma disciplina que deveria ter uma parte prática. Ou seja, ela deveria ser uma disciplina que tem um aspecto teórico de contextualização, mas que permitisse também uma parte prática, que ficaria sob responsabilidade da Faculdade de Medicina, de nós docentes da medicina, de já a inserção dos alunos nos ambientes que nós temos nesse grande complexo de saúde, para que já no primeiro semestre eles tivessem uma experiência de ver o que é isso. Não ir lá fazer uma visita, é ficar uma parte do semestre realmente envolvidos nas atividades. Claro que nesse momento, muito mais como observadores, mas eles já perceberiam os campos de atuação. Então, se ela não fosse só uma disciplina teórica em sala de aula, a gente poderia fazer isso. Mesma coisa com uma outra disciplina que é Sistemas de Informação em Saúde. Eu sou um dos coordenadores, mas até hoje nós não conseguimos fazer isso. Eu acho que não é uma questão só dos coordenadores, é uma questão de proposta do projeto político-pedagógico do curso. Se essa disciplina de Sistemas de Informação em Saúde ela também tivesse esse caráter, nós poderíamos já é uma disciplina que é dada no final do segundo ano, então o aluno já está mais maduro, ele já poderia ter uma inserção já um pouco mais aplicada. Depois ele vai ter o estágio lá na ponta, que eu já comentei que hoje tem um problema mais burocrático. E eu acho que nós deveríamos ter, antes do último ano, mais uma possibilidade de uma disciplina, dentro do contexto que está sendo discutido aqui, talvez poderia ser optativa, mas que tivesse um caráter, como o Francisco falou, do internato. Quer dizer, que esses alunos agora iriam lá, estar envolvidos num desses serviços e teriam responsabilidades. Quer dizer, a hora que a gente tem que ir lá fazer um levantamento de requisitos com os professores, com os médicos, para desenvolver o sistema, esses alunos estariam lá. Eles seriam responsáveis para ir lá fazer a entrevista dentro de uma disciplina que teria uma cara assim, de um internato em informática biomédica. E aí eu acho que nós poderíamos realmente falar que esse curso forma alguém com um perfil de ir para o mercado de trabalho, fazer esse tipo de atividade, ser o interlocutor entre a área de informática e a área de aplicação na área da saúde, né, que é o contexto principal que foi discutido quando o curso foi criado. Então, eu acho que essa é uma questão que não depende de nada, depende basicamente da conversa da COC com as CGs para a gente resolver essas questões aí, essas pendências, e nós temos condição, se todos os alunos do curso quiserem fazer estágio nesse grande complexo de saúde da medicina, a gente tem condição de absorver todo mundo, hoje eu tenho certeza disso. Né? E nós temos um conselho de gestor de tecnologia de informação e de telecomunicações que está sendo composto para esse complexo, para alinhar toda a questão da política de TI dentro desses hospitais todos, e esse conselho conta com a presença de um professor da medicina que seja o coordenador ou vice-coordenador do curso. Né? Provavelmente o professor Shimano já foi convidado, se não foi, vai ser convidado para compor esse grande conselho. Então, essa pessoa foi colocada lá justamente porque existe o entendimento da medicina, através dos coordenadores, dos gestores desses hospitais e do diretor da faculdade, que é importante a gente organizar essa atividade prática dos alunos lá dentro. Né? Então, eu estou trazendo isso, aproveitando a oportunidade, porque eu acho que isso é uma coisa que depende da COC e depende das CGs, para que a gente possa agilizar e fazer de uma forma adequada, e aí sim ter um curso que eu acho que nós não vamos ter igual em nenhum outro lugar, por
conta do grande campo que a gente tem hoje para formar esses alunos, né? Então, Deixa eu comentar uma questão, Paulo. A questão dos estágios que os alunos de graduação da universidade fazem, bom, isso é regulamentado por lei, mas os cursos da Faculdade de Medicina, da odontologia, da enfermagem, eles têm uma característica um pouco diferente dos outros, pelo seguinte, porque essas estruturas, as faculdades na área de saúde principalmente, elas têm uma estrutura de prestação de serviços que não existe em outros lugares. Por exemplo, a Faculdade de Direito, ela não tem uma estrutura de prestação de serviços. Ela não tem advogados advogando em causas de pessoas como parte da atividade do docente na sua instituição. Então, se nós pegarmos a gente, metade da nossa atividade na Faculdade de Medicina é prestação de serviço, é extensão, né? Então, obviamente que nós conseguimos cobrir todo o espectro de formação, uma grande parte do espectro de formação, ele consegue fazer dentro. É diferente do direito. O direito, o cara tem que fazer estágio onde tem advogado advogando, e isso não é dentro da Faculdade de Direito, né? Então, e a maioria das unidades da USP, assim, ela não é prestadora de serviços, ela é formadora só e pesquisadora. Então, a extensão acaba não sendo esse tipo de extensão dessa natureza. Extensão com prestação profissional de serviço acaba não sendo forte. Os cursos outros da Faculdade de Medicina aqui na UDIBM, eles não têm formalmente estágio. Tá? Então, os 2 anos do internato de medicina, que seria um estágio, que algumas faculdades de medicina fazem isso via convênio, tá, com hospitais, nós trabalhamos com isso no modelo disciplina. Tá? Então, não existe qualquer termo, tá, firmado entre os termos de estágio, firmado entre o aluno da medicina, ou de fisioterapia, ou de TO, ou de fono, com o HC. Por quê? Porque eles estão lá cursando disciplinas. Tá? Então, esse mecanismo, toda a parte burocrática, ela desapareceria se isso virasse disciplina. Tá? Aí tem a característica de ser uma disciplina de responsabilidade, tem regimento de todos os outros cursos nossos. Tem o supervisor, o professor. Tudo direitinho. Tá? Mas aí, ela, do ponto de vista da Universidade de São Paulo, essas coisas virariam disciplinas. Tá? A única questão que a gente precisa olhar realmente é se, ao fazer esse tipo de coisa, essa questão que você colocou, ela está completamente garantida. Porque a partir do momento que ela vira uma disciplina obrigatória, ela fecha, em parte, a possibilidade, tá, ou tira espaço para atividades de estágio em outros locais, né? Assim, não é perfeitamente substituível. Isso. Isso, ele faria a matrícula nessa disciplina, né? Mas aí é uma questão assim, isso tem que ser bem discutido, e se for uma questão que a COC entenda e as 2 unidades aprovem, porque isso é estrutura curricular. Tá? Isso precisa a COC propor e as 2 unidades precisam aprovar, né? Aí passam a ser disciplinas com coordenadores de disciplina e ementa, tudo mais. Então, isso aí é possível desde que o curso queira fazer dessa forma e desde que a gente tenha essa possibilidade. Outra coisa que você comentou era... Tá. Não, aí é uma questão mais interna. Agora, a questão da estrutura administrativa seria esses estágios, eles serem transformados em disciplinas, com a característica é igual, só que ele é tratado de uma outra forma. Aí não há necessidade de convênio, nada disso. Ali é o campo de atuação da Faculdade de Medicina.
Bom dia a todos, obrigado pelo convite da COC. Meu nome é Cristiane Galvão, sou professora na Medicina Social e me senti bastante contemplada nas discussões de hoje, porque eu sou responsável por 5 disciplinas optativas, e das quais 2 são oferecidas para informática biomédica e 3 são oferecidas para ciência da informação, todas na área da informação em saúde. E nestas 5 disciplinas optativas que ministro, eu tenho recebido alunos da informática biomédica, mesmo quando essas disciplinas não são, não integram o currículo, né, hard do curso, né? E a experiência tem sido excelente, né, em sala de aula, porque eu tenho em sala de aula hoje a informática biomédica, a ciência da informação, a enfermagem, a nutrição, o direito e até mesmo a pedagogia, discutindo questões relacionadas a prontuário do paciente, informação em saúde, terminologias em saúde. E a riqueza destas disciplinas, ao meu ver, está no fato dos próprios alunos se desconhecerem um que o outro estuda, né? Então, eu acredito que quando a gente oferece disciplinas optativas, nós garantimos também a construção de um novo profissional. O profissional da enfermagem, que conhece o profissional da informática biomédica, o profissional da informática biomédica, que já lá na graduação tem contato com as reais necessidades dos outros campos de atuação. Então, acho que uma das minhas felicidades atuais é realmente ser professora coordenadora dessas disciplinas e propiciar já em sala de aula da graduação o convívio, né, dos alunos de diferentes áreas. Então, assim, pela minha experiência, né, nos últimos 7 anos aqui na Universidade de São Paulo, tem dado muito certo, né, e os alunos, pelo menos quando eles se reportam a mim, também gostam muito desse tipo de proposta. Então, só para relatar uma experiência positiva, né, no sentido de abertura de disciplinas mais livres. Obrigada. Como a gente já está um pouquinho passando aí da programação, tem mais alguma pergunta? Não? Podemos dar? Se eles puderem ficar mais um pouquinho... Não, é só para terminar a apresentação, a gente abre de novo para eles estarem respondendo. Tá, okay? Só para a gente continuar aqui. Vocês querem fazer um intervalo? Na realidade, o professor Bafa fez a gentileza de oferecer um cafezinho, se vocês quiserem. Acho que ele está aqui do lado. Mas nada além de 5 minutos, por favor, senão a gente estoura o prazo.